o poder, ou seja, o tamanho do poder que existe em uma esfera espiritual. A gente está falando aqui não de materialidade. É claro que tem a ação de um homem que não temeu, mas a sua garra no momento era o que? A fé. Ele estava focado na fé e firmado e confiante que Deus faria então um livramento. Então Ezequias não imaginava como que o Senhor ia agir, de forma alguma, mas apenas ele orou e confiou. Então um dos fatores principais para eu e você alcançar vitória é na oração e na confiança. Glória a Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é comparado a monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia revela aqui, dizendo que a ação dele foi orar e confiar em Deus. Quem estava aqui no dia que eu preguei, não lembro, acho que foi um domingo, eu preguei sobre essa mensagem aqui, né? Eu falando sobre isso aqui. Só para os irmãos compreender a outra parte, por isso eu estou entrando aqui um pouco nessa parte também. Deus enviou o socorro para ele, né? Imediatamente. Assim que eu digo assim, não instantaneamente, após aquele momento. Houve um trajeto. Vamos comparar aqui algo que nós estamos fazendo, a campanha aqui. A gente inicia uma campanha, né? Já estamos aí na quarta, quinta semana, vamos supor. Alguém já recebeu algo antes, outros às vezes já vão receber agora, na sexta-feira, depois de amanhã, e outros recebem no final e assim por diante. É como se ele fizesse essa campanha. Eu até falei aqui que ele recebe uma ajuda de Isaías, no versículo que você leu e eu também, você próprio leu aí dizendo que eles oraram acerca de um problema, que o problema era este. Então ele pede uma ajuda a Deus, e Deus manda o quê? Um anjo. Não é os anjos, não, é um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fere o povo ansio, ou seja, o exército, o inimigo que vinha ali, porque quando nós lemos aqui, a Bíblia diz no versículo 17 que ele já faz uma afronta dizendo que o Deus de Israel não ia livrar Ezequias da sua mão, ou seja, está na minha mão, não vai livrar, eu vou destruir, eu vou esmagar, ou seja, a raiva dele, a ira dele era grande. Talvez a outra pessoa poderia ter saído, ter corrido, mas não. Esse profeta, ele olha muito bem e ele analisa a situação e entrega para o Senhor. É aquilo que eu disse aos irmãos até nesse mesmo dia que eu preguei aqui. Quando nós oramos a Deus acerca de alguma coisa e confiamos no Senhor, o Senhor ele dá realmente oportunidade para nós estrearmos o seu poder. Aleluia. Para nós analisarmos muito bem que o Senhor ele ainda opera nos nossos dias atuais. Deus enviou socorro e ainda hoje existem anjos e seres espirituais que trabalham a favor dos crentes, livrando e guardando os servos de Deus. E através desta lição que nós iremos compreender algo divino no mundo espiritual, que você leu juntamente comigo aí no livro das Crônicas. Agora nós queremos pular aqui para nós entendermos a natureza dos anjos no mundo espiritual. Daqui a pouco vou pedir alguém para ler o texto, vou precisar de alguns irmãos para poder estar acompanhando conosco aqui as leituras que nós iremos fazer aqui. A natureza dos anjos no mundo espiritual, vamos lá. A natureza dos anjos difere em muito da natureza humana, ou seja, não tem nada a ver a minha natureza com a natureza angelical, ela difere, né? Como espírito criado por Deus, os anjos exercem suas ações no mundo espiritual, sempre a favor dos que hão de herdar a salvação. Então assim, nós entendemos que o anjo vem fazer a sua parte, mas ele é destinado a ir àquela pessoa que tem a salvação, ou seja, que tem um compromisso com Deus. O anjo ele não chega em qualquer pessoa, não. Pelo que entendemos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, alguém já pode até já procurando aí, que agora eu vou pedir para ler. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14.
eles são divididos em classes angelicais, aonde cada um exerce um tipo de ação junto a Deus e os homens. Ezequias pôde ver a grandeza e o poder dos anjos de Deus quando apenas um anjo destruiu o exército do inimigo. Hebreu capítulo 1, versículo de número 14. Quem encontrou já pode estar até lendo aí para nós, por favor. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Está vendo? Hebreus capítulo 1, versículo 14, falando sobre o diferimento na qual nós falamos agora, que não tem nada a ver a minha natureza humana com a natureza de anjos. Não, é totalmente diferente. Eles são um mundo, a natureza de anjos no mundo espiritual. A nossa natureza não, ela é diferente, ou seja, ela é diferente. A minha natureza humana, ela não tende a nada disso. A minha natureza humana, se eu tentar confrontar com ela e eu não for forte, eu acabo talvez sendo vencido por ela. Porque quando a gente nasce, todo mundo nasce já com um tipo de naturalidade, e a gente acaba aprendendo de acordo com o lugar que você vive. É aí que nós aprendemos no linguajar, é aí que nós aprendemos no falatório e tal. E aí a gente chega no outro lugar, alguém fala: esse aqui não é daqui, esse é de Minas, esse é de São Paulo, esse é do Rio. Porque você tem uma natureza, mas também você cresceu em um lugar que o povo fala daquela forma, não é? Então assim, é um linguajar diferente. Então todo mundo, quando chega em um lugar que você não é de lá, todas as pessoas ali, você começou a falar ali, já sabe que você não é dali, não é? Ele fala: não, você não é daqui não, pode até morar aqui, mas não é daqui. Então, igual a gente, por exemplo, vem do norte para morar aqui, outros vêm de São Paulo para morar aqui, mas não perde o linguajar da sua originalidade. Aí as pessoas acabam te perguntando da onde você é, porque a sua natureza mostra realmente a sua raiz, de onde ele nasceu, né? Então assim, a pessoa diz assim: ah não, mas eu também tenho poder, igual ao anjo. Não tem não. A Bíblia diz que no livro que nós lemos aqui, 2 Crônica, capítulo 32, versículo 21, alguém está com a Bíblia aberta? Já leio no versículo 21. O que aconteceu? 2 Crônicas 32 e 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Está vendo? É um anjo só, né, pastor? Está dizendo aí? Um anjo só destruiu o exército do rei da Assíria, por nome Senaqueribe. E na própria palavra de Deus está dizendo que um dos seus filhos o matou a fio de espada. Ou seja, um dos filhos foi lá e o matou a ele, né? Então assim, esse mesmo homem que morreu a fio de espada foi o mesmo homem que nós começamos a ler aqui no versículo 17, escrevendo carta de blasfêmias ao Senhor, Deus de Israel, falando e dizendo que ninguém o livraria ele das suas mãos. Ou seja, ele dizia-se que era o poderoso: eu sou o bom e comigo é assim, assim, assado. Mas a Bíblia mostra totalmente que quando a gente confia em Deus e ora ao Senhor, Ele autoriza os seres celestiais da espiritualidade a lutar por nós. Glória. É por isso que Paulo disse, irmão, que a nossa luta ela não é nem contra o sangue e nem é contra a carne. Porque se fosse, Ezequiel tinha usado a sua força carnal. Porque Paulo disse que a nossa luta ela é contra as hostes espirituais, ou seja, forças espirituais da maldade, porque a força espiritual de Deus ela age também, como agiu em prol de Ezequias. Prova-se que quando nós obedecemos a Deus e quando nós levamos sério as coisas do Senhor, Ele designa, né, os seus anjos em lugares especiais. Mas quando há um lugar, por exemplo, que o cara desafia tanto como ele desafiou, Deus falou: não vou enviar esse tanto de anjos, não, vou enviar um só e vou mostrar para ele quem sou eu. E Deus fez isso. Por que Deus fez isso, irmão? Observe que no versículo 17
Ele não afrontou somente Ezequias, não. Ele afrontou o Deus de Israel. Glória a Deus. A guerra maior foi por isso também. Além dele afrontar Ezequias, ele afronta o Deus de Ezequias. Foi a mesma questão quando Davi enfrenta o gigante. Ele disse, olha, ele fez uma afronta não só a mim, ele fez uma afronta ao Deus de Israel. Ele disse, eu não aceito isso. Então Davi, naquele momento, ele não aguentou esse desaforo. Ele falou, não, vou me preparar e vou pedir aqui a Deus, e a fé que há em mim vai fazer vencer. E aí ele citou outros exemplos, que o Senhor tinha dado vitória a ele, que ele foi pastorear as ovelhas, veio o leão e ele pegou, e assim por diante e tal. Ou seja, essa virtude que Deus outorga a cada um de nós. Nós enfrentamos problemas? Sim, nós enfrentamos problemas. Mas quantos problemas nós já enfrentamos que o Senhor nos ajudou também no meio dessa situação? São muitos. Bom, a parte A diz aqui que os anjos são seres espirituais. A Bíblia diz aqui, os anjos são seres espirituais, descritos na Bíblia como seres espirituais, pois não estão limitados em condições naturais físicas do homem. Ou seja, elas diferem concernente à natureza humana. Não são porventura todos eles os espíritos ministradores, foi em Hebreu capítulo 1, versículo 14, a parte A somente, né? Que fala essa parte. Nesta condição, os anjos atuam livremente, sem seres vistos pelos homens, e agem a favor dos servos do Senhor. Alguém, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 12, e leia o versículo de número 7, 8 e 9. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 7, 8 e 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, versículo 8 e também o de número 9. Capítulo 12, Capítulo 12, capítulo 12. Pode ler, irmão. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. é o 12. É o 12, 7, 8, 9. Capítulo 12, versículo de número 7. Eis que sobreveio o anjo, Pode ler. sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadenas. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargatas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo, seguia e não sabia que era real, porque estava sendo leito pelo anjo, mas cuidava que ia ao prisão. Amém. Aí sobre Pedro, né? Glória a Deus. Aprisionado, veio o anjo e ali o livrou daquela prisão. Então, assim, estamos falando sobre a natureza dos anjos no mundo espiritual, e agora falamos dos anjos como seres também espirituais. E dentro dessa espiritualidade em que ele entra aí, ele age em favor daqueles que são servos do Senhor. Glória a Deus. Então Pedro também foi beneficiado neste momento aí, né? O anjo chega, pede para ele ali, tal, segue, ele calça ali a sandália, e ali com certeza houve algo da parte de Deus. Mas por que isso aconteceu? Se você ler anterior, até onde a irmã Meire começou a ler, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração, porque Pedro estava preso. A igreja orava em prol disso, dele, né? Quando Pedro foi preso, porque a Bíblia diz aí, quando a irmã Meire começou a ler, mas não era nem, mas ela começou a ler, que Herodes reuniu ali e pegou um para maltratar da igreja.
E foi bem nesta hora aí que entra Pedro também. E aí a igreja sabe, e a Bíblia diz que fazia contínua oração, ou seja, não era uma oração aqui uma vez agora de manhã e agora só amanhã, né? Era contínua oração, ou seja, era constantemente. A igreja estava preocupada com a prisão dele. Então a igreja orava continuamente ali em prol daquela questão. Se nós fizermos isso também, irmão, em qualquer questão, o Senhor também vai nos ajudar. Se nós empenharmos aqui em uma questão de qualquer um dos irmãos, ou nossa mesmo, nós iremos ver também o agir de Deus em nossas vidas. É verdade. Os anjos são seres poderosos. Alguém já vai abrir Salmo 103, verso 20, somente a parte A. Salmo 103, verso 20, somente a parte A. O outro vai ler para mim 2 Pedro 2 e 11. 2 Pedro 2 e 11. Salmo 103, 20. Segura aí, não lê agora não. E 2 Pedro 2 e 11. Já leu? Quem leu, vamos deixar encaixado para a gente poder falar na hora aqui. Já encontrou 2 Pedro também? Quem encontrou? Encontrei só. Encontrou. Então, filho, já está em Salmo, vai para o Salmo 91, pastor. Salmo 91. Aí a missionária Salmo 103. E aí o outro procura para mim 2 Pedro, capítulo 2 e 11. 2 Pedro, não é primeira não, segunda. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou encontrando aí, né? Vamos lá. A Bíblia descreve os anjos como seres poderosos. Bendizei ao Senhor, anjos, ao seu magnífico poder. Pode ler a parte A do Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Lê o restante, só para não concluir aqui um negócio. Que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Amém. Tá bom? Então, são seres poderosos também. Natureza deles na área espiritual, na espiritualidade e como seres com poder também. 2 Pedro 2, versículo 11. Não é para ler agora não. Em relação ao homem, eles são maiores, têm força e também poder. Agora pode ler em 2 Pedro, quem achou? 2, Enquanto 11. os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciavam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Tá vendo? Eles são maiores em força e poder, mais do que nós. Por isso que quando nós lemos aqui, está dizendo que a natureza dos anjos difere muito da natureza humana, ou seja, do que nós somos seres humanos, né? Pensamos, agimos, fazemos, então não tem nada a ver, ou seja, se difere, é totalmente diferente da natureza dos anjos, dos seres celestiais, entre eles incluído arcanjo, querubim, serafim e assim vai. Por isso eles atuam de forma gloriosa, guardando todos nós dos ataques do maligno. Salmo 91, verso 11 e 12. Leia aí, pastor. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Está vendo? Esta também é a função de anjos. Às vezes, irmão, nós estamos aqui e nós esquecemos ou não lembramos que os anjos têm um papel importante em nossas vidas. Glória a Deus, verdade. A Bíblia está dizendo, no Salmo 91, o pastor acabou de ler, dará ordem ao nosso respeito, ou seja, ao nosso favor, em prol de nós. Se precisar de anjos, ele põe anjos, mas se precisar de um anjo, ele põe um anjo. Se o caboclo for muito audacioso, ele vai mandar só um. Ele vou mostrar para você que um anjo só resolve o problema, como fez Ezequias. Não precisou de muitos anjos para pegar o exército lá e eliminar, não. Um só. A Bíblia diz que um só foi à noite, me parece, me foge a memória. Um só feriu, matou, acho que 28 mil, né? Alguma coisa assim. Bom, vamos agora para uma parte. Por isso que eles se diferem muito de nós também.
Os anjos são seres obedientes. São ou não são? Não. Vocês acham que não? Não. São? São seres obedientes. Bom, Salmo 103, verso 20, já leu aí, já? Já. Gênesis 19 e versículo 13. Gênesis 19, versículo 13. E 2 Crônica 32, 21 nós lemos agora, né? Eu quero que alguém leia de novo também. Gênesis, segura aí, que agora eu vou pedir para ler Gênesis. A obediência faz parte da natureza angelical, pois foram criados para obedecer às ordens divinas, que cumpris a sua ordem, né? Obedecendo por palavra, que foi o que foi lido aqui no Salmo 103 e o verso 20. Quem encontrou Gênesis 19 e 13, pode ler. Pode ler, pastor? Pode ler. Leia. O versículo 13, né? 13, Porque nós vamos destruir este lugar. O seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruir. Só terá o 13, pastor? É 13, é Gênesis 19 e 13. Gênesis 19 É isso mesmo. e 13. Porque os anjos vão destruir a Sodoma e Gomorra. Ah, tá. Dessa... Beleza. Tá bom. É porque eu não ouvi. É porque eu não ouvi. Bom, confirmando então aqui sobre a obediência, porque anteriormente falamos aqui sobre o poder, não é? Agora eu vou pedir para ler o 21 do livro que nós acabamos de abrir como leitura oficial, Crônica 32, versículo 21. Vou terminar aqui, eu vou pedir alguém para ler o 21 aí. No caso de Ezequias, o anjo enviado por Deus não teve dó e nem piedade dos sírios, apenas o destruiu. Aí eu quero que alguém leia o 21 de 2 Crônica 32 para nós confirmarmos isso aí. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para a sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Pois é. Aí sobrou quantas pessoas aí? Ninguém. Não, ninguém, né? Então assim, eliminou tudo, né? Mas ele não falou que era valente, que era isso, que era aquilo. E foram quantos anjos? Um anjo. Né? Aqui é uma diferença. Nós estamos falando em anjos, mas nós estamos notando uma diferença em cada caso. Nesse caso de Ezequias foi um só. Só que esse foi diferente porque a Bíblia fala aqui que ele obedeceu a ordem divina para exterminar. Ele veio para exterminar. Ele veio e acabou com todo mundo ali, não ficou ninguém. Ezequias, vamos para a segunda parte. Ezequias sendo afrontado pelo inimigo, que foi o texto que nós lemos agora há pouco. Ezequias, rei de Judá, ele sofreu nos seus dias um violento ataque da Assíria. O inimigo vinha com aspecto arrasador, fazendo ameaça ao povo de Deus, desfazendo do poder de Deus de Israel. No entretanto, Ezequias foi buscar o socorro ao Senhor. Alguém lê para nós Isaías 37 e o versículo 1. Isaías 37 e o versículo de número 1. Vai falar? Pode. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Pode ter outra. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Ele foi buscar socorro na casa de Deus. Aleluia. Naquela época, era fato quando o rei recebia alguma afronta ou qualquer outro motivo de rasgar as vestes, né? E ele fez isso, rasgar as vestes e foi até ao encontro do Senhor. E todos nós, irmão, nós pegamos essa lição aqui, é que quando nós se deparamos com qualquer situação na nossa vida, seja ela qual for, o primeiro passo é nós irmos buscar o Senhor. Esse é o primeiro passo. Porque o Senhor, irmão, Ele é capaz de tocar em pessoas, para que essas pessoas possam lhe ajudar também.
O Senhor, Ele toca nas pessoas, o Senhor usa as pessoas. Então assim, o Senhor põe pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Quando Ele fez isto aqui, onde até eu preguei aqui um dia desse, a Bíblia diz que Isaías é tocado pelo Espírito de Deus. E ele volta lá e diz a ele: eu vou orar contigo acerca disto. Ou seja, ele recebe uma ajuda em um momento de dificuldade. Quantas pessoas que passam problemas ou situações como esta, que almeja um ombro amigo, que almeja uma ajuda de um companheiro, de qualquer pessoa, e às vezes não tem. E às vezes nós estamos favorecendo, abrindo oportunidade, e às vezes tem pessoas que às vezes não querem. Igual nós abrimos campanha como esta aqui, Deus de Providência. Irmão, está todo mundo aqui dizendo que a vitória vai chegar. Quando uma campanha dessa, está todo mundo concordando com a sua vitória, com a sua bênção, com a sua prosperidade, com o seu progresso. Nós estamos aqui fazendo a campanha, está todo mundo, os pregadores que vêm, estão profetizando aqui um Deus de providência na sua vida. A providência chegou na vida desse homem, a providência chegou na vida dos apóstolos, dos sacerdotes que viveram antes de nós, através de poderes, de ações, de obediência, tudo isso que eles fizeram. A Bíblia diz aqui que houve também uma preparação, Isaías 36, quem tiver com a Bíblia aberta já pode ler, 36, versículo 4 e 5 de Isaías. 4, 5, pastor? Lê, Isaías 36, 4 e 5. Pode ler. E Rabsaque. ele disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem posso agora confiar, em quem posso agora confiar, que contra mim te rebelas. O 6 pastor? O 6 também. Eis que confias no Egito, aquele cordão de pano quebrado, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pelas mãos e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Amém. Amém. Por que foi feito isso? Porque Ezequias, ele se prepara contra o seu inimigo. Ele faz aqui uma preparação contra Senaqueribe, porque ele não temeu. Diante da situação, da dificuldade que veio sobre ele, ele não temeu. Ou seja, ele se preparou. No livro que lemos aí de Crônica 32, bem aqui no versículo de número 3, diz assim, assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também ribeiros se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam o rei da Síria e achariam tantas águas? Aí nós observamos aqui no versículo de número 4, deixa eu ler aqui para vocês vão entender também. Aliás, eu li o 4, né? É o 3 que eu não li, é isso. Teve conselhos aos seus príncipes e os seus varões para que tampasse as fontes de água que haviam fora das cidades, e eles o ajudaram. Aí que entra o versículo que eu acabei de ler, que não era para ter lido, era o versículo 3, e aí eu li o 4. Aí aqui está dizendo aqui, de maneira que Ezequias conseguiu edificar os muros quebrados e preparar armas de guerra. Atitudes de Ezequias nos ensina diante de ataques ao inimigo, aonde devemos armar também espiritualmente. Livro de 2 Crônica 32, versículo de número 5, alguém já lê? E o outro prepara aí Efésios 6 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Buscando então uma atitude diante de um problema. Então, quando nós estamos diante de algum problema, de alguma dificuldade, nós temos que ter atitudes como esta de Ezequias. Aí no capítulo 32, versículo 5, quem encontrou pode ler.
e o outro Efésios 6 e 13. Qual que é o primeiro? Pode ler 32 e 5. Não, 5. 32, versículo 5. É de Crônica. É, o versículo de Crônica. Nem livro nós lemos. Complementa. Isso. Eu vou aqui em Efésios. Eu vou ler aqui então, peraí. E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Ou seja, eles estavam preparados. Quem encontrou Efésios? Pode ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está vendo? Tomai toda a armadura de Deus nos dias maus. A Bíblia não está dizendo, irmão, que nós teremos dias bons. A Bíblia não fala que nós teremos uma melhora. A Bíblia não fala que nós estamos aqui servindo ao Senhor e iremos ser isentos de todos os problemas. Não, não é isso. A Bíblia fala que nós passaremos por alguns momentos, mas o Senhor nos dá a vitória diante dessas circunstâncias, né? Aleluia. Tem pessoas que não acreditam, não gostam quando a gente prega assim: ah, mas esse pastor é diferente, está pregando que a gente vai viver uma ruína. Não, não é que vai viver uma ruína, é que o evangelho de Deus é esse. Quando Jesus escolhe Paulo, ele fala para ele, diz a ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Eu escolhi ele, mas diga a ele o quanto ele vai padecer. E Paulo, quando perseguidor, perseguia o povo, o reino de Deus, mas quando ele é evangélico, passou a ser perseguido, como está escrito na própria palavra do Senhor. O perseguidor passou a ser perseguido. E em um tempo, em outrora, quando a gente não éramos também servos do Senhor, a gente pensava diferente, né? A gente tinha um outro pensamento. Mas como a gente agora está no Senhor, a gente também abre a nossa mente para o entendimento de saber que as coisas do Senhor é o que é correto de fazer. Mas precisamos aprender no santo templo do Senhor todos os dias, né? Em casa, no trabalho, aqui também, em todos os momentos. Mas quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, é necessário nós também oficializarmos e buscarmos a presença de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Ezequias confia no Senhor. O rei Ezequias demonstrou total confiança no Senhor quando reuniu o povo e falou ao coração deles. As suas palavras trouxeram o quê? Segurança. Então, quando você diz algo que a pessoa firma naquilo que você falou, passa segurança para aquela pessoa, flui. Já pensou um líder, chega lá e fala: não, mandaram aqui a carta aqui, dizendo que não vai dar certo, nós não vamos conseguir. Se ele fosse um líder frouxo, vamos dizer assim, todo mundo tinha ido embora. Tinha corrido, os inimigos tinham chegado, tinham tomado a cidade, tinha ficado com tudo, né? Mas ele não, ele fortaleceu o povo aqui e trouxe segurança na sua palavra, fez com que o povo pudesse descansar, né? Com as suas palavras ali firme. Aqui no versículo 8, está dizendo aqui, ó, o que ele diz? Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Foi simples assim. Ele chegou e falou: com ele está o braço de carne. É claro que eles seriam maioria. Foi na mesma questão de Davi. Quando ele fala: não, eu vou enfrentar. Aí eu, não, rapaz, você não pode fazer isso. Você é um franzino. O Golias já é acostumado em guerra, é acostumado, é campeão, já ganhou várias. E você não pode fazer isso. Não, mas eu vou, porque ele não afrontou eu, ele afrontou o Deus de Israel, eu também. O Senhor está lá comigo. E assim por diante. Então, irmão, não é o tamanho do gigante, é o tamanho do nosso Deus diante de circunstâncias. Né? Glória. Essa é a razão daquele que se confia e serve a Deus. Ezequias chega e fala com o povo: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Glória. Ele vai nos ajudar, o Senhor vai estar conosco nesta luta, nesta batalha.
Ele diz aqui, ó, sempre quando formos confrontados pelo inimigo, devemos demonstrar fé no Senhor e na força do seu poder. Salmo 125, verso 1 e 2. Se alguém pode ler para nós, só para nós confirmarmos essa parte aqui. É 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O 2 está dizendo aí no finalzinho, falou para sempre, né? Lê esse 2 de novo, só para nós recapitularmos. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Fez a comparação, né, sobre os montes de Jerusalém. Assim é o Senhor em derredor do seu povo para sempre. Então não é momentâneo, não é um período de tempo. Tem pessoas que acham que o Senhor ele se ausenta. Não, o Senhor ele está em todo o tempo. O porém é que o Senhor não compactua com erro, né, com pecados. E é necessário nós entendermos que precisamos de se consertarmos a cada dia na presença de Deus, né? A Bíblia diz aí que os anjos também fazem esse papel, eles nos orientam, né, a nós andarmos pelo caminho certo. Irmão, as coisas de Deus são tão bem feitas que quando Jesus sobe ao Pai, ele se preocupa conosco. Ele diz: eu irei ao Pai, mas não deixarei embora. Não deixarei só. Enviarei o Consolador. E a Bíblia diz que ele enviou o Consolador. A Bíblia diz que ele chega pela última vez ao discípulo, assopra e diz: recebei o Espírito Santo. E a mensagem tome. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos convence a nós não fazer coisas erradas. Ou seja, ele faz nós entendermos que isso aqui é pecado e que isso aqui não é pecado. Então nós temos essa virtude, ou seja, nós temos esse conhecimento, essa ciência que ninguém dá conta de explicar. Hoje mesmo estava conversando com um senhor aí que é espécie de patrão meu aí, que ele estava lendo a Bíblia. Ele falou assim: rapaz, como pode tudo que está acontecendo hoje já está escrito aqui na Bíblia? Como pode acontecer isso? Ele disse: eu não sou melhor que ninguém não sou crente nem nada não, mas eu leio a Bíblia. Eu estava lendo aqui, eu leio direto aqui. Hoje eu estava lendo, como você acabou de chegar e veio lendo aí. Eu estava lendo aqui, tudo que está acontecendo hoje já está registrado aqui. Ele disse: porque nós sabemos assim o que vai acontecer amanhã, não, mas nós podemos presumir, vamos supor ali que daqui mais um dia o calor será maior, porque é o que nós já estamos vendo aqui. Mas isto aqui que está escrito há muitos anos atrás, como que pode acontecer? Eu falei: rapaz, isso aí foi Deus que inspirou os escritores a escrever. E prova-se mais uma vez que ciência nenhuma, cientista nenhum consegue anular as palavras que está escrito aqui. Glória a Deus. Tem como. Já fizeram de tudo, mas a palavra do Senhor, como ela mesma diz, ela se renova cada dia. Glória a Deus. Eu estou pregando aqui hoje, não quer dizer que eu não possa pregar de novo nesse mesmo texto aqui. Posso pregar outro dia, aqui mesmo na igreja, em outro culto. E eu vou pregar diferente, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada momento. Deixa alguém para ler nada aí não, né? Bom, vamos lá. O inimigo ataca Ezequias. E por que o inimigo ataca a gente, irmão? Ele conhece o nosso ponto fraco. E ele vai agir nesse ponto fraco. O inimigo, ele não age em um ponto forte seu. Ele não perde tempo com isso. Ele espera, ou ele tenta, ou ele descobre o seu ponto fraco para ele agir naquele ponto fraco. Se ele acha ali fácil, por que ele vai entrar na dificuldade? Não é porque no fácil ele chega onde ele quer. Então ele descobre o seu ponto fraco. Nós, como seres humanos, tem momentos que nós temos essa tendência de fraquejar. E aí é onde ele é o perigo, onde o inimigo também pode entrar. E ele, conhecendo aqui a fraqueza de Ezequias, ele não intimidou. Foi isso que ele falou. A diferença de Ezequias, como nós vimos anteriormente, foi em questão dele usar a sua fé. Mas não é que ele seja o super-homem, não. Ele também tinha momentos
de dificuldade, de fraqueza, de firmeza, mas sempre confiante no Senhor. Glória a Deus. Quando alguém falou para Davi, você não pode enfrentar não, que ele é muito grande, Davi olhou e disse, realmente é grande, né? Pensou em si, né? E disse outra, ele é acostumado em batalhas. Ele deve ter pensado também. Ele disse outra, ele é campeão, ele já foi campeão de guerra. Ele deve ter pensado também. Ele disse, mas tem uma estratégia, vamos vestir uma roupa nele. Ele veste a roupa de Davi. Davi, diz a Bíblia que a roupa ficou pesada, ele não teve nem como se mexer, ele se complicou. Mas existe um departamento, ou seja, uma parte, não é um departamento, existe algo na vida do ser humano chamado fé, que foi o que entrou na vida dele. E a partir daquele momento ele passa a entender. Ele diz, o Deus de Israel, observe que ele não fala ele diz, o Deus de Israel é quem vai me dar força para eu vencer esse gigante. Então não importa o tamanho do gigante em nossa vida, pode querer nos intimidar, mas o Senhor estará sempre conosco para nos dar vitória. Glória a Deus. Está aqui, nós lemos aqui, nós não chegamos a ler, mas foi o versículo 10, onde ele diz assim, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais? Em quem ficais com fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos excita Ezequias para morrer de fome e sede, dizendo, o Senhor Deus livrará das mãos do rei da Síria? Com palavra de desprezo, a Bíblia diz que Senaqueribe desafiava o próprio Deus, como nós vemos aqui no versículo de número 9. Zombava da confiança que o povo tinha no Senhor. Por tudo isso veio sobre ele o juízo divino. É como eu disse aqui aos irmãos antes de nós chegarmos nessa parte. Isaías capítulo 37, versículo 37, versículo 38. Alguém lê para nós, por favor. Isaías 37, 37 e 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Isbró, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esacão, seu filho, reinou em seu lugar. Está vendo? Não precisou de nenhum dos servos de Deus se contaminarem, ou seja, sujarem as suas mãos de sangue. Não. Eles si próprios fizeram isso. Ou seja, ele ficou tão angustiante entre eles em família que o próprio filho foi lá e o... Agora nós lemos aqui no versículo 23 de Crônica falando sobre isso, mas no livro de Isaías também relata, porque eles foram contemporâneos, né? Se bem que na verdade. E ali tem a parte do versículo também, aonde ele ajuda Ezequias em oração acerca disso. Estamos vivendo um momento, irmão, que nós temos que dar graças a Deus quando encontramos alguém que diz que vai nos ajudar. Quando nós encontramos alguém que diz assim, não, eu estou contigo nessa luta aí, irmão, vai dar certo, eu gosto de você, vamos orar, Deus vai pôr a mão, vai abençoar. E tem pessoas aí que você conta um problema, ele, rapaz, está difícil também, mas não fala que vai ajudar. Então são pessoas que às vezes surgem na vida nossa, que nós temos que entender como algo presente de Deus para nós. A Bíblia diz aqui que o Senhor enviou socorro a Ezequias em todo o tempo em que o povo estava sendo afligido, clamaram ao Senhor e veio o socorro divino. Nos dias de Ezequias não é diferente, pois sobre ameaças ele buscou a Deus e o Senhor prometeu vitória. Ezequias ora ao Senhor. A Bíblia diz aqui que o aliado do profeta Isaías intercederam a Deus por Judá. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o clamor do povo de Deus é respondido, pois através da oração nós podemos dar a ciência a Deus as nossas necessidades, como está escrito no livro de Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Então aqui, irmão,
nós observamos a união aqui entre duas pessoas, né, acerca de algum problema. Ele chega lá e fala: nós vamos orar, e a Bíblia diz que eles orou aqui e apresentou ao céu aquela questão. Isso aqui é uma total confiança em Deus. É aquilo que eu sempre digo aos irmãos: quando nós iremos apresentar algo para Deus, é para Deus. Não adianta nós colocarmos aqui no altar de Deus, mas ficar tentando dar uma ajudinha, né? Ah, eu vou dar uma ajudinha aqui, acho que Deus não vai. Eu vou dar uma ajudinha aqui. Não vai funcionar, né? Todos que tentaram ajudar Deus se deram mal. Como eu preguei aqui um dia desses também sobre Abraão, Sara, Sarai e tal, Abraão e assim por diante. Teve as mudanças dos nomes. E aí eles tentaram apressar a promessa de Deus e não deu certo. Verdade. Não dá certo. Aquilo que é por tempo de Deus para cumprir, irmão, vai se cumprir. E observe que ali, ó, faltando um ano para cumprir a promessa de Deus, eles fazem esse fraquejamento. Aí a Bíblia diz que após este ato passou um ano, né? Porque a Bíblia diz que foi no ano seguinte, ou seja, passou um ano, aí acontece a promessa de Deus. Ou seja, se eles esperam mais um pouco, não precisava ter acontecido esse fracasso e teria alcançado vitória da parte de Deus como filho da promessa. Mas não é que foi invalidado, não, mas houve interferência em entrar outras pessoas. E aí é como a Bíblia fala, né? Faz parte também da aliança, mas não era para ser assim naquele momento. Então às vezes nós dizemos: ah, eu vou entregar para Deus, mas nós ficamos cutucando, sempre querendo, mas aquela inconfiança. Isso, irmão, é da nossa natureza humana fazer isso. Mas nós temos que parar com isso. Nós temos que dizer: não, eu entreguei para Deus e está na mão do Senhor e deixa Ele fazer. Alguém um dia foi perguntado se ele queria estar na mão dos homens ou na mão de Deus. Você acha que ele escolheu o quê? Do homem ou de Deus? De Deus. Você queria estar na mão de Deus ou do homem? De Deus, não é? Deus sabe o que faz, irmão. O homem não sabe, o homem é mau, né? Um dia eu perguntei para o rapaz: se você fosse Deus, eu destruía tudo, acabava todo mundo. Olha para você ver. O homem é assim, a pessoa está na mão do homem, né? Ele destruir tudo, acabar com tudo. Quer dizer, ele não é Deus, mas ele no lugar de Deus disse que já destruía tudo. Ou seja, estava cansado da geração. Então alguém foi perguntado sobre isso e ele não pensou duas vezes, né? Para responder. Como eu e você não pensaríamos também duas vezes. Aí vamos aqui para a parte do anjo. Nós já lemos essa noite, mas vamos falar aqui de novo. O anjo destrói o inimigo em resposta de oração. Nós não podemos esquecer que o foco desta mensagem, em que levou a essa vitória, fala-se oração e confiança em Deus. A Bíblia diz aqui: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, todo príncipe e chefes do arraial do rei da Síria, e se tornou-se com vergonha, que pôs o rosto em sua terra. Observamos que o Senhor enviou apenas um anjo a todo aquele exército para destruir 185 mil homens. Olha, ainda falei errado naquela hora, né? Eu falei 28 mil. Foi 185 mil homens. Está no livro de Isaías, capítulo 36, aí, versículos 37 e 36. Vimos aqui que o poder e a autoridade divina tem sido o selo angelical para livrar o povo de Deus. Jesus, ao ser preso, confirma o poder dos anjos, dizendo que bastaria rogar ao Pai para que pudesse ser livre ali os seus inimigos. Mas ainda hoje os anjos de Deus estão ao nosso dispor para livrar e também para nos guardar. Alguém lê Isaías 37 e 36, só para nós confirmarmos o valor certinho? Talvez alguém fala: os pregadores ficam inventando números. Não, está na Bíblia, né? Vê aí. 37 e 36, né? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Então, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. Quantas pessoas, pastor? 185 mil? 185
185.000. Está escrito na Bíblia aí, não Tá está? escrito. Pois é. Porque às vezes fala isso aí, eu já vi gente dizer assim, é mentira, o pregador está inventando, não está escrito isso na Bíblia não, está escrito aí, ó. Salmo, Isaías 37, versículo 36. Bom, o Senhor exalta o seu povo, é uma vitória que o Senhor dá. O Senhor deu vitória e esta vitória foi completa para Ezequias, ficando que livre dos seus inimigos, das suas afrontas. Assim exalta todas as nações, e a Bíblia diz que ali traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, como o preciosíssimo Ezequias, o rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele faz a sua exaltação. A Bíblia fala claramente sobre essa parte de humilhar e também de exaltar. Por isso fala que aquele que é humilhado, ou seja, que se humilha debaixo das potentes mãos de Deus, ele será exaltado. Faltou uma parte aqui, mas não vai dar para ler mais não, né? 9 horas, não, vamos encerrar aqui. Ficou faltando aqui: os anjos atuam a favor da igreja. E em outra oportunidade a gente vai estar concluindo isso aqui. Vou só ler a conclusão para nós já entregarmos, já finalizarmos o culto aqui essa noite. São 9 horas e 2 minutos. Os anjos fazem parte do exército celestial. Eles sempre estiveram a serviço do Senhor para pelejar a favor do seu povo. A experiência de Ezequias pode ser vivenciada por nós, e quando for necessário, há uma intervenção divina em favor da sua igreja. Então somente devemos crer na ação dos anjos, mas nunca o adorá-los e reverenciá-los, pois eles são apenas servos de Deus, como eu e você somos. Amém. Temos que deixar isso bem claro também, né? Eles não podem ser adorados porque eles são servos também, apenas tem uma diferença da sua naturalidade, que é espiritual, e entre a minha e a sua, que é material, como nós lemos aqui esta noite. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um dos irmãos e dizer aos irmãos que a palavra que Deus colocou no nosso coração foi essa hoje, tá bom? Deus possa abençoar grandiosamente a vida de cada um dos irmãos. Quero convidar aqui o pastor Jean Carlos para estar dando os avisos aqui esta noite também, dar os avisos aí, fazer a oração final aí também.